Olá, terceiro ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como passaram do final de semana? Espero que bem. Então, vamos iniciar nossa semana. Vamos iniciar nossa aula de português. Hoje, na nossa aula de português, faremos uma revisão sobre separação silábica, né? Ou também conhecida e chamada de divisão silábica. Vamos relembrar um pouquinho da classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Vamos lá? Então, vamos lá. Monossílaba. Quando eu classifico a palavra como monossílaba? As palavras que apresentam apenas uma sílaba. Exemplo: pé, mão, mãe, mel, dor, sol e lei. Palavras que são classificadas como dissílaba. Palavras que apresentam duas sílabas. Exemplos: café, casa, mesa, gente, quarto, lápis e sonho. Ok até aí? Palavras que são classificadas como trissílaba. É aquelas palavras que apresentam três sílabas. Alguns exemplos: caderno, estojo, mochila, pontapé, maduro. E palavras que são classificadas como polissílaba. São aquelas palavras que apresentam quatro sílabas ou mais. Alguns exemplos: lapiseira, matemática, felicidade e apresentação. Ok? Vamos então recapitular um pouquinho? Então, classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Palavra com uma sílaba são monossílabas. Exemplo: mão. Palavras com duas sílabas chamamos de dissílaba. Exemplo: casar. Palavras com três sílabas são trissílabas. Exemplo: janela. E palavras com quatro ou mais sílabas chamamos de polissílabas. Universo. E agora tem um detalhe que nós vamos trabalhar também nesta unidade, que são os monossílabos tônicos, né? E quando são acentuados esses monossílabos tônicos, né? Então, os monossílabos tônicos terminados em a ou as, em e ou es e o ou os. Então, eu coloquei alguns exemplos. Aqueles monossílabos tônicos terminados em a ou as, paz, mas, já, lá. Monossílabos tônicos terminados em e ou es. Fé, lê, de, pés. Monossílabos tônicos terminados em o ou os. Vó, vô, nós. Então, são alguns exemplos de monossílabos tônicos, tá bom? Então, os que são sempre acentuados são esses daí, terminado em a ou as, e ou es e o ou os. Tudo bem até aí? E agora, hoje, eu trouxe uma novidade para vocês, né? Hoje, eu vou apresentar para vocês uma música que apresenta só palavras monossílabas. Vocês acreditam e acham que é possível uma palavra ter apenas palavras monossílabas? Então, a música que eu vou apresentar para vocês é do Projeto Chumbo, né? Que é um trocadilho com o sobrenome dos autores, os irmãos músicos curitibanos Flávia e Paulo Plombon. A novidade do projeto é a recém-lançada animação musicada intitulada Monossílabas, canção toda feita apenas com palavras de uma só sílaba. O desenho animado dá vida aos bonecos de palito, enquanto a poesia vai contando a vida dos autores, trazidos por uma cegonha. O roteiro do clipe foi feito pelos próprios irmãos, Flávia e Paulo, com a colaboração de Alexandre Cardoso, que foi o responsável pelas ilustrações e animação. Então, a música chama Monossílabas e é do Projeto Chumbo. Eu estou deixando aqui o link para vocês, vou enviar também, na hora que eu enviar a aula, eu vou enviar o link para vocês escutarem um pouquinho essa música, mas nós vamos escutar ela agora também, tá bom? Então vamos escutar um pouquinho? Lembrando que é para vocês ouvirem, né? Que são utilizadas apenas palavras de uma sílaba só.
Não é bacana? Eu tenho certeza que vocês acharam que isso não era possível. Então, nós vamos ouvir ela agora. Só um momentinho. Aguardando aqui, né? Vamos lá? Então, nós vamos ouvir agora a música do Projeto Chumbo, Monossílabas. Dois, três, vez do seis. Vou te dar o que é meu. O seu show vai ter mais cor. O seu par vai ser só seu. Pra ter fé tem que ter dom. Em bom tom eu vou pra lá. Por triz eu já não fui. Mas não dá pra dar pio. E se for não vai ter sol, não vai rir quem dizer. Eu não sei se foi por mal, mas no fim o bom é ir e tchau. Aê! Então, essa foi a música Monossílabas do Projeto Chumbo. Então, na hora que eu enviar o link da nossa aula de hoje, eu vou enviar o link também para vocês escutarem novamente essa canção. Gostaram? Viram que é possível escrever, né, compor uma música com apenas palavras monossílabas? Muito bacana, não é mesmo? E aí, ficou alguma dúvida sobre classificação das palavras quanto ao número de sílaba? Então, quando a palavra é de sílaba, trissílaba, monossílaba ou polissílaba? Então, se ficou alguma dúvida, anote aí e me lembre de perguntar daqui a pouquinho no nosso encontro no Zoom, combinado? E eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, né? Então, vocês vão ler e responder, né, as páginas 30 e 31. Nessas páginas tem alguns textos explicativos, né, alguns trechos, alguns breves trechos explicativos e tem alguns exercícios. Então, vocês vão ler e responder. E nós vamos corrigir daqui a pouquinho no nosso encontro no Zoom. Ai, tia, tive dúvida nessa tabela. Passe para o próximo exercício, que já já eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Então, lembrando que essas atividades são do caderno 2. Então, daqui a pouquinho, nosso encontro no Zoom para esclarecer as dúvidas e corrigir esses exercícios. Combinado? Beijinhos e até daqui a pouco.